Existem momentos na vida que dividem tudo em antes e depois. Para Fernanda, esse momento chegou exatamente 1 hora antes de se casar. Ela estava no salão de festas, vestido branco perfeito, maquiagem impecável, cercada pelas madrinhas. Em 60 minutos ela seria Fernanda Martins. Casada. Feliz para sempre. Até o celular tocar. Mas antes de eu te contar quem estava do outro lado daquela ligação, e como aqueles 60 minutos se transformaram na montanha-russa emocional mais intensa da vida dela, faz o seguinte. Se você já está curioso com essa história, deixa aquele like agora. Isso ajuda demais o canal. Se inscreve e ativa o sininho porque toda semana eu trago histórias reais que vão te emocionar. E fica até o final porque a decisão que Fernanda tomou naquela hora vai te fazer repensar tudo sobre amor verdadeiro. Então vem comigo desde o começo. Fernanda tinha 29 anos e morava em Belo Horizonte, Minas Gerais. Era arquiteta, trabalhava em um escritório no bairro de Savassi, especializada em projetos residenciais. Era daquelas mulheres que respirava trabalho criativo. Adorava transformar espaços, fazer plantas, escolher materiais, ver projetos ganhando vida. Mas se você perguntasse para ela qual era o projeto mais importante da vida dela, ela diria sem hesitar, o próprio casamento. Fernanda sempre foi romântica. Desde pequena sonhava com o casamento perfeito. Vestido de princesa, igreja linda, festa inesquecível. E ela estava prestes a realizar esse sonho. Ia se casar com Pedro, seu namorado de 4 anos. Pedro Martins, 31 anos, engenheiro civil, trabalhava em uma construtora grande. Eles se conheceram, ironicamente, no trabalho. A construtora de Pedro tinha contratado o escritório de Fernanda para fazer o projeto de interiores de um prédio residencial. Eles se encontraram em reuniões, começaram a conversar, a química foi imediata. O namoro foi aquele tipo de namoro de filme. Pedro era atencioso, romântico, lembrava de datas importantes, mandava flores sem motivo, planejava surpresas. Fernanda se apaixonou completamente. Aos 2 anos de namoro, Pedro a pediu em casamento em uma viagem para Gramado. Foi perfeito. Chalé nas montanhas, lareira, neve caindo lá fora. Ele se ajoelhou, tirou a caixinha do bolso, e Fernanda disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta. O noivado durou 2 anos. Fernanda planejou cada detalhe do casamento como se fosse um projeto de arquitetura. Escolheu a igreja São José no centro de Belo Horizonte, uma igreja histórica linda. O salão de festa seria no Espaço Província, um lugar elegante com jardim externo. Ela passou meses escolhendo flores, cores, menu, música. Tudo perfeito. 200 convidados confirmados. Vestido que custou 3 meses de salário dela. Lua de mel de 15 dias na Grécia já reservada. E finalmente tinha chegado o dia. Era um sábado lindo de outubro. Céu azul, temperatura agradável, tudo conspirava para o dia perfeito. Fernanda tinha acordado às 6 da manhã, ansiosa e empolgada. Tomou café com a mãe e as madrinhas, foram todas juntas para o salão fazer cabelo e maquiagem. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde. Às 2h30, Fernanda colocou o vestido. Era lindo. Renda branca, cauda longa, véu de 3 metros. Quando ela se olhou no espelho, chorou. Eram lágrimas de felicidade pura. As madrinhas estavam ao redor dela, tirando fotos, rindo, contando piadas para acalmar os nervos dela. Fernanda olhou para o relógio. 3 horas. Faltava 1 hora. Em 1 hora ela estaria caminhando até o altar. Em 1 hora ela seria esposa. Foi nesse momento que o celular dela tocou. Estava em cima da penteadeira, entre pincéis de maquiagem e grampos de cabelo. Fernanda olhou para a tela. Número desconhecido. Local: Belo Horizonte. Normalmente ela não atendia número desconhecido. Mas algo a fez pegar o telefone. Talvez achasse que fosse do buffet, ou da igreja, alguma emergência de última hora sobre o casamento. Ela atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz feminina. Hesitante. Nervosa. Fernanda? Sim, sou eu. Quem é? A mulher respirou fundo. Meu nome é Amanda. Você não me conhece. Mas eu preciso falar com você. É sobre o Pedro. Sobre o homem com quem você vai se casar daqui 1 hora. O coração de Fernanda disparou. Ela sentiu o estômago embrulhar. Olhou ao redor. As madrinhas estavam distraídas, conversando entre si. Fernanda saiu da sala,
Foi até o corredor vazio do salão. Ok, ela disse, voz tremendo levemente. Quem é você e o que você quer? Amanda começou a chorar do outro lado da linha. Eu sei que o timing é horrível. Eu sei. Mas eu não posso deixar você casar sem saber a verdade. Que verdade? Fernanda perguntou, agora com medo real na voz. Pedro e eu namoramos há 5 anos, Amanda disse. Eu fiquei grávida. E ele me abandonou. Fernanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela encostou na parede para não cair. O quê? Você tá falando o quê? Eu sei que parece loucura, Amanda continuou, mas é verdade. Pedro e eu namoramos por 2 anos. Eu engravidei há 5 anos. Quando contei para ele, ele entrou em pânico. Disse que não estava pronto para ser pai. E sumiu. Mudou de número, me bloqueou em tudo. Eu tive o bebê sozinha. Um menino. Hoje ele tem 4 anos. Fernanda estava tremendo da cabeça aos pés. Isso não pode ser verdade. Pedro nunca me contou nada sobre você. Sobre bebê. Nada. Exatamente, Amanda disse. Por que ele te escondeu isso? Assim como me escondeu de você. Fernanda, o Pedro tem um filho. E você merece saber antes de casar com ele. Fernanda sentiu lágrimas começarem a escorrer, estragando a maquiagem que tinha levado 2 horas para fazer. Por que você tá me contando isso agora? Por que hoje? Porque 1 hora antes do meu casamento. Amanda soluçou. Porque eu não queria te contar. Eu tentei deixar pra lá. Mas meu filho tá doente, Fernanda. Muito doente. Ele tem leucemia. Tá fazendo quimioterapia há 3 meses. E os médicos disseram que ele precisa de transplante de medula óssea urgente. Eu não sou compatível. Ninguém da minha família é. A única chance é o pai biológico. É o Pedro. E eu não tenho como entrar em contato com ele. Ele me bloqueou em tudo. Então eu te procurei. Eu preciso que ele faça o teste de compatibilidade. É a única chance do meu filho sobreviver. Fernanda estava chorando abertamente agora. Seu cérebro não conseguia processar. Pedro tinha um filho. Um filho de 4 anos. E nunca contou. 4 anos. A mesma quantidade de tempo que eles namoravam. Ele estava com ela enquanto tinha um filho que ele tinha abandonado. E agora aquele filho estava morrendo. Como é o nome do seu filho? Fernanda perguntou, voz quebrada. Miguel. Amanda respondeu. O nome dele é Miguel. Fernanda desligou o telefone. Ficou parada no corredor por alguns minutos, tentando respirar. Sua cabeça estava girando. Ela precisava pensar. Precisava confirmar se era verdade. Amanda podia estar mentindo. Podia ser alguma ex-maluca tentando sabotar o casamento. Mas e se fosse verdade? Fernanda pegou o celular de novo. Ligou para Pedro. Ele atendeu no segundo toque, voz animada. Oi, amor. Tá tudo bem? Já tá pronta? Mal posso esperar para te ver de vestido de noiva. Pedro, Fernanda disse, e ele imediatamente captou algo errado no tom dela. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu preciso te fazer uma pergunta. E preciso que você seja completamente honesto comigo. Claro, amor. Qualquer coisa. Você conhece alguém chamada Amanda? Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou tempo demais. Você tem um filho? Fernanda perguntou, voz saindo mais alta do que pretendia. Mais silêncio. Então Pedro disse, voz baixa, onde você tá? Eu preciso falar com você pessoalmente. Não, Fernanda disse. Você responde agora. Você tem um filho? Pedro. Você tem um filho? Tenho, Pedro disse finalmente, voz quebrando. Eu tenho. Fernanda, eu posso explicar. Por favor, deixe eu explicar pessoalmente. Não faz isso por telefone. Fernanda desligou. Jogou o celular no sofá do corredor. Caiu sentada no chão, o vestido branco de noiva espalhado ao redor dela como nuvem. Ela colocou a cabeça entre as mãos e chorou. Chorou de raiva, de traição, de confusão. 4 anos. 4 anos juntos e ele nunca contou que tinha um filho. Como ele conseguiu esconder isso? Por que ele escondeu? Uma das madrinhas, Júlia, sua melhor amiga desde a faculdade, apareceu no corredor. Fer, o que aconteceu? Por que você tá chorando?
Júlia se ajoelhou ao lado dela, pegou o rosto dela com as mãos. Fala comigo. O que foi? Fernanda contou tudo. Entre soluços, contou sobre a ligação, sobre Amanda, sobre Miguel, sobre a leucemia, sobre Pedro ter confirmado. Júlia ficou em choque. Aquele filho da puta, ela disse, raiva na voz. Aquele filho da puta mentiu pra você por 4 anos. O que eu faço, Ju? Fernanda perguntou. O que eu faço? Tem 200 pessoas na igreja me esperando. Meus pais gastaram uma fortuna nesse casamento. Eu planejei isso por 2 anos. E agora eu descubro isso 1 hora antes. O que eu faço? Júlia segurou as mãos de Fernanda. Você faz o que o seu coração mandar. Se você quiser cancelar, a gente cancela. Se você quiser ir lá e confrontar ele no altar, a gente vai. Se você quiser fugir, eu pego o carro e a gente sai daqui agora. O que você decidir, eu tô do seu lado. Fernanda respirou fundo. Eu preciso falar com ele. Pessoalmente. Agora. Antes da cerimônia. Júlia acenou. Vou ligar para ele. Dizer para vir aqui. 15 minutos depois, Pedro chegou ao salão. Ele estava de terno, gravata, pronto para o casamento. Mas seu rosto estava pálido, olhos vermelhos. Ele tinha chorado também. Fernanda o esperava em uma sala privada. Júlia e as outras madrinhas ficaram do lado de fora, dando privacidade mas perto o suficiente para intervir se necessário. Pedro entrou na sala. Viu Fernanda de vestido de noiva, maquiagem borrada pelas lágrimas, e desmoronou. Fernanda, eu sinto tanto. Tanto. Eu deveria ter contado. Eu sei. Mas eu tinha medo. Medo de te perder. Medo de que você não me aceitasse se soubesse. Você me mentiu por 4 anos, Fernanda disse, voz fria. Olhou na minha cara todo dia e mentiu. Como eu posso confiar em você depois disso? Pedro se sentou, cabeça entre as mãos. Deixa eu te contar tudo. Toda a verdade. Por favor. Fernanda cruzou os braços. Fala. E dessa vez não omite nada. Pedro respirou fundo e começou. Eu conheci Amanda há 6 anos. A gente namorou por 1 ano e meio. Era intenso, mas complicado. A gente brigava muito. Quando ela engravidou, a gente estava numa fase ruim. Eu entrei em pânico. Eu tinha 25 anos, estava começando a carreira, não tinha estabilidade financeira. Eu fui um covarde. Eu disse para ela que não queria o bebê, que ela deveria abortar. Amanda se recusou. Disse que ia ter o bebê com ou sem mim. A gente brigou feio. Eu disse coisas horríveis que me arrependo até hoje. E então eu terminei com ela e cortei contato. Mudei de número, bloqueei ela em tudo. Eu fugi da responsabilidade. Fernanda balançou a cabeça, nojo estampado no rosto. Você abandonou ela grávida. Abandonou seu próprio filho. Sim, Pedro disse, lágrimas escorrendo. E eu vivo com essa culpa todo dia. Mas tinha mais coisa que eu não te contei. Há 3 anos, logo depois que eu conheci você, Amanda me encontrou. Não sei como ela conseguiu meu novo número. Ela ligou. Disse que o Miguel tinha nascido, que ele estava bem, mas que ela precisava de ajuda financeira. Eu podia ter ignorado. Podia ter bloqueado de novo. Mas eu não fiz. Eu comecei a pagar pensão alimentícia. Todo mês, há 3 anos, eu transfiro R$1.000 para a conta dela. Fernanda piscou, surpresa. Você paga a pensão? Há 3 anos. Pago, Pedro confirmou. Sempre paguei. Nunca falhei um mês. Mas você nunca me contou, Fernanda disse. Por que não me contou? Eu pedi para Amanda não me incluir na vida do Miguel, Pedro disse, voz cheia de vergonha. Eu disse que ia pagar tudo o que fosse necessário, mas que não queria envolvimento. Não queria ser pai presente. Eu era muito covarde para isso. E Amanda concordou. Ela disse que não queria que eu conhecesse o Miguel de qualquer forma. Que eu não merecia depois de ter abandonado eles. Então você nunca viu seu filho? Fernanda perguntou. Nunca, Pedro disse. Nem em foto. Amanda não mandava fotos. Não mandava atualizações. Era só a transferência bancária todo mês e nada mais. E eu aceitei isso porque era mais fácil. Eu podia fingir que o Miguel não existia. E aí eu conheci você. E me apaixonei. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava contar.
Porque eu sabia que se eu contasse, você ia me deixar. E eu não podia perder você. Então você escolheu me enganar, Fernanda disse. Escolheu esconder seu filho de mim por 4 anos. Construir um relacionamento inteiro baseado em mentira. Pedro não tinha resposta para isso. Porque ela estava certa. E agora, Fernanda perguntou. Amanda ligou porque o Miguel tá com leucemia. Ele precisa de transplante de medula. Ela precisa que você faça teste de compatibilidade. Você vai fazer? Claro que vou, Pedro disse imediatamente. Eu vou fazer o teste hoje mesmo se for preciso. Se eu for compatível, eu faço o transplante. Sem hesitar. Pode ser um filho que eu nunca conheci, um filho que eu abandonei, mas ele é meu sangue. E ele não merece morrer por causa dos meus erros. Fernanda sentiu algo mexer dentro dela. Pela primeira vez naquela conversa horrível, ela viu humanidade real em Pedro. Arrependimento genuíno. E responsabilidade. Mas ainda tinha a questão do casamento. Fernanda olhou para o relógio. 13h40. Faltavam 20 minutos para a cerimônia. Os convidados provavelmente já estavam chegando na igreja. O padre estava esperando. A festa estava montada. Tudo estava pronto. Menos ela. Eu não sei se consigo casar com você hoje, Fernanda disse. Não assim. Não sabendo disso. Eu entendo, Pedro disse. E eu não vou te culpar se você quiser cancelar. Ou terminar comigo de vez. Eu mereço. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Pedro continuou. Esses 4 anos com você foram os melhores da minha vida. Você me fez querer ser uma pessoa melhor. E eu falhei em te contar sobre o Miguel, eu sei. Mas todo o resto foi verdadeiro. Meu amor por você é verdadeiro. Meu desejo de passar a vida com você é verdadeiro. Se você me der uma chance, eu vou passar o resto da vida compensando essa mentira. Eu prometo. Fernanda fechou os olhos. Ela estava dividida. Parte dela queria gritar, jogar o buquê na cara dele e sair correndo. Mas outra parte, uma parte que ela não queria admitir, ainda amava ele. Amava o Pedro que ela conheceu. Mas será que aquele Pedro era real? Ou era tudo personagem? Ela abriu os olhos. Eu preciso de tempo, ela disse. Tempo para pensar, para processar. Não dá para casar hoje. Não dá para fingir que tá tudo bem na frente de todo mundo quando meu mundo acabou de desmoronar. Então a gente cancela? Pedro perguntou. Fernanda acenou lentamente. A gente cancela. Pedro assentiu, aceitando. Ele se levantou. Posso te abraçar? Só uma vez? Fernanda hesitou, mas então acenou. Pedro a abraçou. Um abraço apertado, desesperado. Ele sussurrou no ouvido dela. Eu sinto muito. Tanto. E eu te amo. Sempre vou te amar. Então ele saiu da sala. Fernanda ficou ali parada por um momento. Então respirou fundo, endireitou os ombros, e foi até onde as madrinhas esperavam. Júlia olhou para ela. E então? Fernanda disse, a gente vai até a igreja. As madrinhas ficaram confusas. Você vai casar? Júlia perguntou. Não, Fernanda disse. Mas eu vou até lá. Vou falar com as pessoas. Vou explicar. Elas merecem saber. 20 minutos depois, Fernanda chegou na igreja São José, de vestido de noiva completo. Os convidados estavam todos sentados, esperando. Pedro estava no altar com os padrinhos, pálido, olhos inchados. Quando viram Fernanda entrar, começou a tocar a música. Aqui vem a noiva. Fernanda caminhou sozinha pelo corredor. Sem o pai, sem música, só ela e seus passos ecoando na igreja silenciosa. Ela chegou até o altar. Ficou de frente para Pedro. Os convidados esperavam as palavras tradicionais. Mas não foi isso que veio. Fernanda se virou para a plateia. 200 pessoas olhando para ela com expectativa. Ela respirou fundo e disse, não vai ter casamento hoje. As pessoas começaram a murmurar. Fernanda levantou a mão pedindo silêncio. Eu descobri algo há 1 hora atrás, ela continuou, que mudou tudo. Algo que Pedro me escondeu durante nosso relacionamento inteiro. E por causa disso, eu não posso casar com ele hoje. Não assim. Não baseado em mentira. Ela olhou para Pedro. Ele tinha lágrimas nos olhos, mas estava deixando ela falar.
Mas, Fernanda disse, virando de volta para os convidados, isso não significa que acabou. Significa que eu preciso de tempo. Tempo para processar. Tempo para decidir se consigo perdoar e reconstruir a confiança. E se eu conseguir, se nós conseguirmos, a gente vai casar de novo. Do jeito certo. Com verdade. Mas hoje não é esse dia. Hoje é o dia de fazer a escolha difícil, mas certa. E a escolha certa é esperar. Ela olhou para Pedro. E também é o dia de você fazer a coisa certa. Você tem um filho que precisa de você. E você vai estar lá para ele. A partir de agora. Fernanda desceu do altar. Caminhou de volta pelo corredor da igreja. Dessa vez mais rápido. E saiu pelas portas. As madrinhas correram atrás dela. Do lado de fora da igreja, Fernanda finalmente respirou. Ela tinha feito. Tinha cancelado o casamento na frente de 200 pessoas. E, estranhamente, ela se sentia aliviada. Você é incrível, Júlia disse, abraçando ela. Você acabou de fazer a coisa mais corajosa que eu já vi. Os meses seguintes foram difíceis. Fernanda e Pedro não terminaram oficialmente, mas também não estavam juntos. Eles conversavam ocasionalmente. Pedro fez o teste de compatibilidade de medula. Era compatível. Fez o transplante. Foi doloroso, mas ele aguentou. E pela primeira vez, ele conheceu Miguel. O menino de 4 anos, carequinha da quimioterapia, mas com olhos brilhantes. Pedro mandou foto para Fernanda. É o meu filho, ele escreveu. Eu não posso acreditar que fiquei longe dele por tanto tempo. Obrigado por me fazer enxergar isso. Fernanda olhou a foto. Miguel era lindo. Tinha o sorriso de Pedro. E ela sentiu algo estranho, não ciúmes, não raiva, mas esperança. Esperança de que Pedro estava realmente mudando. O transplante foi bem sucedido. Miguel entrou em remissão. Os médicos disseram que as chances de cura eram altas. Pedro começou a visitar o filho regularmente. Amanda era cautelosa no começo, mas viu que Pedro estava genuinamente tentando ser presente. Ele pagava não só a pensão, mas também as contas médicas extras. Aparecia nos finais de semana. Levava brinquedos. Lia histórias. Fernanda acompanhava tudo de longe. Pedro mandava mensagens contando sobre as visitas, mostrando que estava sendo transparente. Mas ela ainda não estava pronta para se envolver. Estava processando, em terapia, tentando decidir se conseguiria perdoar. E então, 3 meses após cancelar o casamento, aconteceu algo que mudou tudo. Fernanda estava no supermercado em um sábado à tarde. Estava distraída escolhendo tomates quando ouviu uma risada de criança. Ela olhou. E lá estava Pedro, empurrando um carrinho com Miguel sentado dentro. O menino, agora sem a carequinha da quimio, com cabelo começando a crescer de novo, estava rindo alto. Pedro estava ensinando ele a escolher frutas. Pega essa banana, filho. Não, não essa. Pega a mais amarelinha. Isso, essa mesmo. Fernanda ficou paralisada no corredor, observando. Miguel pegou a banana e jogou no carrinho como se fosse cesta de basquete. Pedro fingiu que era narrador esportivo. E lá vai Miguel com a banana, e é cesta. A torcida vai à loucura. Miguel ria tanto que quase caiu do carrinho. Pedro segurou ele, beijou o topo da cabeça dele com tanto amor que Fernanda sentiu o coração apertar. Foi naquele momento que ela soube. Vendo Pedro ser pai, vendo aquele amor genuíno entre eles, vendo o homem que Pedro estava se tornando, ela soube. Ela conseguiria perdoar. Não hoje, não amanhã, mas algum dia. Porque aquela cena mostrou a ela que pessoas podem mudar. Que Pedro estava mudando. Fernanda saiu do supermercado sem se apresentar. Mas pela primeira vez em meses, ela sentiu esperança. 2 semanas depois daquele dia, aconteceu o momento que mudaria tudo de verdade. Pedro estava no hospital para consulta de acompanhamento pós-transplante. Miguel estava bem, mas ainda faziam exames regulares. Pedro estava nervoso. Ele tinha visto Miguel algumas vezes já, mas sempre em visitas curtas, controladas. Hoje seria diferente. Amanda tinha permitido que ele passasse o dia inteiro com o filho. Sozinho. Pela primeira vez. Pedro chegou no quarto do hospital. Miguel estava sentado na cama, de pijama do Homem-Aranha, desenhando. Quando viu Pedro, seu rosto se iluminou. Pai. Pedro sentiu o coração explodir.
Era a primeira vez que Miguel o chamava de pai sem hesitar. Oi, campeão, Pedro disse, voz embargada. Como você tá? Tô bem, Miguel disse. Os médicos disseram que eu tô ficando forte de novo. Por causa da sua medula. Pedro se sentou na beirada da cama. É mesmo? E como você tá se sentindo? Forte, Miguel disse, flexionando os bracinhos finos. Olha meu músculo. Pedro riu. Uau, impressionante. Você tá ficando fortão mesmo. Miguel voltou a desenhar. Pedro observou. Ele não sabia como agir com o filho. Não sabia como recuperar 4 anos perdidos. O que você tá desenhando? Pedro perguntou. Miguel virou o papel. Era um desenho de 3 pessoas. Um homem alto, uma mulher e um menino pequeno entre eles, todos de mãos dadas. Sou eu, a mamãe e você, Miguel explicou. Nossa família. Pedro sentiu as lágrimas chegarem, mas segurou. Que lindo, filho. Posso ficar com esse desenho? Miguel acenou animado. Pode. Eu fiz para você. E então Miguel perguntou algo que quebrou Pedro completamente. Pai, por que você nunca veio me ver antes? Por que você só apareceu agora? Pedro não estava preparado para aquela pergunta. Ele olhou para aqueles olhinhos inocentes esperando resposta. E decidiu ser honesto, da forma que uma criança pudesse entender. Porque eu fui bobo, Miguel. Muito bobo. Eu tive medo. Medo de não ser um pai bom o suficiente. Então eu fugi. E foi a pior coisa que eu já fiz na vida. Mas você tá aqui agora, Miguel disse, com aquela simplicidade de criança que vai direto ao ponto. Tô, Pedro confirmou. E eu nunca mais vou embora. Eu prometo. Você promete mesmo? Eu prometo. Miguel pensou por um momento. Então tá bom. Eu te perdoo. E então aquele menino de 4 anos fez algo que adultos levam anos para fazer. Ele estendeu os bracinhos para o pai que o tinha abandonado e disse: Posso te abraçar? Pedro não conseguiu segurar mais. As lágrimas escorreram livres enquanto ele puxava o filho para um abraço. Um abraço apertado, desesperado, cheio de 4 anos de ausência e arrependimento. Miguel abraçou de volta, seus bracinhos finos ao redor do pescoço de Pedro. E naquele abraço, Pedro sentiu o peso de todas as escolhas erradas que tinha feito. Mas também sentiu algo mais. Perdão. Redenção. Chance de recomeçar. Eu te amo, filho, Pedro sussurrou. Eu te amo tanto. Eu também te amo, pai, Miguel disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E para ele era. Porque crianças perdoam mais fácil que adultos. Crianças não guardam rancor. Elas apenas querem amor. E Miguel estava recebendo amor finalmente. Pedro ficou ali, segurando o filho, por longos minutos. Quando finalmente se separaram, Pedro limpou as lágrimas. Miguel também estava chorando um pouco, mas sorrindo. Vamos fazer alguma coisa divertida? Pedro perguntou. Vamos, Miguel gritou. Eles passaram o dia juntos, jogando os jogos de tabuleiro que Pedro tinha levado, assistindo desenhos, comendo pizza que Pedro pediu, e rindo. Rindo muito. Quando Amanda chegou no fim do dia para buscar Miguel, ela encontrou os dois dormindo na cama do hospital, Miguel aninhado no braço de Pedro, os dois com sorrisos no rosto. Amanda tirou uma foto e mandou para Pedro depois, com a mensagem: ele precisa disso. Precisa de você. Não estraga de novo. E Pedro não estragou. Ele aparecia toda semana. Levava Miguel para o parque quando ele teve alta do hospital. Para o cinema. Para tomar sorvete. E lentamente, muito lentamente, eles construíram algo que não existia antes. Um relacionamento de pai e filho de verdade. Mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Fernanda e Amanda nunca tinham se encontrado pessoalmente. E Fernanda sabia que se quisesse realmente seguir em frente com Pedro, eventualmente teria que conhecer a mãe do filho dele. Então, 4 meses após o transplante, Fernanda mandou mensagem para Amanda. Ela tinha conseguido o número através de Pedro. A mensagem dizia: Oi Amanda. Sou a Fernanda. Acho que a gente precisa conversar. Pode ser? Amanda respondeu horas depois. Pode. Café amanhã às 10? Tem uma cafeteria perto do hospital. Fernanda aceitou. No dia seguinte, Fernanda chegou na cafeteria nervosa. Não sabia o que esperar. Amanda já estava lá, sentada em uma mesa no canto.
Quando as duas se viram, houve um momento estranho. Elas eram, de certa forma, rivais. Mas também eram duas mulheres que tinham sido magoadas pelo mesmo homem. Fernanda se sentou. As duas ficaram em silêncio por um momento. Então Amanda falou primeiro. Eu queria te pedir desculpas, Amanda disse, por ter ligado 1 hora antes do seu casamento. Eu sei que foi horrível, mas eu estava desesperada. Meu filho estava morrendo e o Pedro era a única chance. Eu entendo, Fernanda disse. Se fosse eu, teria feito a mesma coisa. Você salvou a vida do seu filho. E de certa forma, salvou a minha também. Como assim? Amanda perguntou. Se você não tivesse ligado, Fernanda explicou, eu teria casado sem saber a verdade. Teria construído uma vida inteira baseada em mentira. E quando a verdade eventualmente saísse, e ela sempre sai, seria ainda pior. Então, obrigada. Obrigada por ter tido coragem de ligar. Amanda sorriu pela primeira vez. Você é mais forte do que eu imaginei. Pedro tem sorte. As duas conversaram por 2 horas. Amanda contou sobre como foi estar grávida sozinha, sobre como foi difícil criar Miguel sem ajuda, sobre como a raiva que ela sentia de Pedro quase a consumiu. Mas também contou sobre como ver Pedro com Miguel agora, ver o esforço genuíno dele, estava curando algo dentro dela também. Fernanda contou sobre a dor de descobrir a mentira, sobre cancelar o casamento, sobre o processo de decidir se perdoaria ou não. E então Fernanda perguntou, você acha que ele mudou? De verdade? Amanda pensou antes de responder. Acho que sim. O Pedro que me abandonou grávida era covarde, imaturo, egoísta. O Pedro que doou medula pro filho, que aparece toda semana sem falhar, que brinca no chão com Miguel e muda a fralda quando necessário, esse é um homem diferente. Ainda tô com raiva do que ele fez. Sempre vou estar. Mas eu reconheço que ele tá tentando compensar. E pro Miguel, isso importa. Fernanda acenou. Era o que ela precisava ouvir. E você? Amanda perguntou. Você ainda ama ele? Fernanda olhou pela janela, pensando. Eu amo. Nunca parei. Mas amor não é suficiente. Precisa ter confiança. E eu tô trabalhando nisso. Devagarinho. Amanda segurou a mão de Fernanda por cima da mesa. Então vou te dizer uma coisa de mulher para mulher. Se você decidir voltar com ele, eu não vou ser problema. Eu não quero o Pedro romanticamente. Nunca mais quis. Mas ele é pai do meu filho. E se você entrar na vida dele, você vai entrar na vida do Miguel também. Você tá pronta para isso? Fernanda pensou. Estava pronta para ser madrasta de um menino de 4 anos? Para lidar com a ex-namorada do marido sempre presente? Para ter uma família não tradicional, complicada? Ela olhou para Amanda e disse, eu acho que sim. Eu acho que tô pronta. As duas mulheres saíram daquele café não como amigas, mas como aliadas. Unidas pela situação complicada, mas decididas a fazer funcionar pelo bem de todos, especialmente de Miguel. E lentamente, muito lentamente, Fernanda começou a perdoar completamente. Não foi rápido. Não foi fácil. Ela e Pedro continuaram em terapia de casal. Conversaram sobre tudo, sobre mentiras, sobre confiança, sobre reconstrução. Pedro foi completamente transparente. Mostrou extratos bancários, mostrou mensagens com Amanda, mostrou tudo. Não tinha mais segredos. E aos poucos, tijolo por tijolo, eles reconstruíram algo mais forte que antes. Porque agora era baseado em verdade. 18 meses após o casamento cancelado, Fernanda e Pedro estavam sentados em um café. Miguel, agora com 5 anos e meio, saudável e cheio de energia, estava com eles. Ele tinha conhecido Fernanda aos poucos, através de visitas ao parque com Pedro, jantares na casa dela. E tinha se afeiçoado. Ele a chamava de tia Fer. Fernanda não tentava substituir Amanda. Não era a mãe dele, mas era a presença carinhosa na vida dele. E Miguel aceitava isso com a simplicidade das crianças. Fer, Pedro disse naquele café, posso te fazer uma pergunta? Fernanda sorriu. Pode. Pedro pegou a mão dela. Você ainda quer casar comigo? Algum dia? Quando você se sentir pronta? Fernanda olhou para ele. Olhou para Miguel, que estava colorindo em um livro de pintar. Olhou para o futuro que poderia ter. Um futuro complicado, com filho que não era dela biologicamente, com ex-namorada do marido sempre presente, com bagagem pesada.
mas também um futuro com amor verdadeiro, com honestidade, com perdão e crescimento. Sim, ela disse finalmente. Eu quero. Mas não vai ser o casamento que eu planejei. Vai ser algo menor, mais íntimo, mais real. Pedro sorriu, aquele sorriso que ela tinha se apaixonado 4 anos atrás. Qualquer casamento com você é o casamento perfeito para mim. Posso escolher onde? Miguel perguntou, sem tirar os olhos do desenho. Os 2 adultos riram. Claro que pode, campeão, Pedro disse. Onde você acha que a gente devia casar? No parque, Miguel disse animado. Onde a gente sempre vai. Tem aquelas árvores grandes e os passarinhos. E eu posso levar as alianças de novo? Fernanda olhou para Pedro, os 2 sorrindo. No parque então, ela disse. E você vai ser nosso pajem oficial. Miguel levantou os braços em comemoração. Eba! 6 meses depois, Fernanda e Pedro se casaram. Foi no Parque das Mangabeiras, ao ar livre, sob as árvores que Miguel tanto amava. 50 pessoas. Sem igreja, sem festa grandiosa. Fernanda usou vestido simples, branco mas curto, com flores no cabelo. Pedro usou terno claro. E Miguel foi o pajem, levando as alianças em uma almofadinha, todo orgulhoso na sua roupa social pequena. Amanda estava lá também, sentada nas cadeiras, assistindo. Ela e Fernanda tinham conversado antes. Era estranho? Sim. Mas era a realidade deles. E todos tinham aceitado. Quando chegou a hora dos votos, Fernanda disse: Pedro, há 2 anos atrás eu quase me casei com você sem saber quem você era completamente. Hoje eu me caso sabendo suas falhas, seus erros, seus arrependimentos. E eu escolho você mesmo assim. Porque amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre verdade. É sobre escolher todos os dias construir algo melhor. E eu escolho você. Eu escolho nós. Eu escolho essa família linda e complicada que a gente criou. Pedro, com os olhos marejados, disse: Fernanda, você me deu algo que eu não merecia. Uma segunda chance. Você me ensinou que homens de verdade não fogem da responsabilidade. Eles enfrentam. E você me mostrou o que é amor de verdade. Amor que não desiste quando fica difícil. Amor que exige verdade. Eu prometo passar cada dia do resto da minha vida sendo digno dessa chance. Sendo o homem que você e Miguel merecem. Sendo honesto, presente e verdadeiro. Eu te amo. E eu vou te amar para sempre. Eles se beijaram. Os 50 convidados aplaudiram. Miguel gritou: Eba! Casaram! Agora posso comer bolo? Todo mundo riu. E Fernanda percebeu algo importante. Aquele casamento pequeno, simples, complicado, era mais perfeito que qualquer casamento de conto de fadas que ela tinha planejado. Porque era real. Porque era construído em verdade. Porque incluía todas as imperfeições da vida real. E era lindo exatamente por isso. E se você chegou até aqui, obrigado por ter ficado comigo até o fim dessa história. Fernanda nos ensinou algo poderoso, que às vezes cancelar o casamento perfeito é a coisa certa a fazer. Que amor verdadeiro não se constrói em mentiras. E que segundas chances são possíveis, mas só quando a verdade e esforço real de mudança. Pedro errou. Errou feio. Ele abandonou um filho e mentiu por anos. Mas quando foi confrontado, ele assumiu responsabilidade. Fez o transplante. Virou pai presente. E trabalhou para reconquistar confiança. Isso não apaga o erro, mas mostra crescimento. E Fernanda mostrou uma força incrível. Ela cancelou o casamento na frente de 200 pessoas. Enfrentou julgamento, enfrentou perguntas, enfrentou a dor. Mas ela não tomou decisão emocional precipitada. Ela deu tempo para ela e para Pedro. E quando estava pronta, quando tinha certeza, ela deu a segunda chance. Miguel é o grande vencedor dessa história. Ele ganhou a vida de volta. Ganhou o pai. E ganhou uma família estendida que o ama. E isso, no final, é o que mais importa. Deixa nos comentários. Você teria dado segunda chance no lugar da Fernanda? Ou teria terminado tudo no dia da descoberta? Eu quero saber sua opinião. E se você gostou dessa história, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana tem história nova de amor, superação e escolhas difíceis. Até a próxima!